Boa noite. Boa noite. O secretário-geral do Sindipetro-RN, Pedro Lúcio Góes, é o nosso entrevistado de hoje. E o pré-candidato a governador Carlos Eduardo Alves sofreu um acidente na Serra de Martins. O cenário político está no ar. Programa dessa sexta-feira, pós-feriado e pré-fim de semana. Tá bom, né, Vonúvio? Então tá aí, sextou hoje com o preço da cerveja mais cara. É bom a gente fazer esse registro. A partir de hoje, você tá aí se preparando para o sextou, prepara o bolso, que vai dar uma turbinada aí nos gastos. Carol, vamos sair da... Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Vamos sair da Boêmia e vamos lá para Cristal, para aquelas, né? Mas assim... Tô sabendo não aí dessas gelada, marcas, né? viu, Vonúvio? O que importa é estar gelada. Tô me achando aqui, né? Pois é, então é isso, gente. Hoje vamos falar sobre Petrobras, vamos falar sobre preço dos combustíveis. Tem sua dúvida, aquela clássica pergunta de quem é a culpa pelo preço que nós estamos pagando pelo litro do combustível. Então participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM. Tem também o WhatsApp, 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Faça o programa de hoje com a gente neste primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai falar sobre esse acidente que o pré-candidato ao governo, ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, sofreu na agenda aí que cumpriria no final de semana, mas está bem, a gente vai trazer os detalhes. E agora a gente fala sobre o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que finalmente falou sobre a reforma tributária que está tramitando lá no Congresso Nacional, né, Vonúvio? Pois é, Carol. Então a gente traz essa informação. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, falou sobre a reforma tributária que neste momento tramita no Senado. Quando o texto da chamada reforma do imposto de renda passou pela Câmara dos Deputados há cerca de um mês, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, a Como Se Faz, calculou que o texto aprovado trará perdas de quase 10 bilhões aos cofres dos estados e quase 10 bilhões aos municípios, totalizando aí 19,2 bilhões de reais anuais. Segundo o órgão, o impacto será maior para estados e municípios mais dependentes do Fundo de Participação, que pode ver uma queda nos valores que são compartilhados via recolhimento do imposto de renda das empresas. Já a Confederação Nacional de Municípios, apesar de perspectiva negativa, se posicionou de forma favorável ao texto aprovado, porque inicialmente previa perdas de cerca de 13 bilhões e não de 9, como no texto que passou. Durante a agenda do governo federal em Mossoró, na última terça-feira, o prefeito Alisson Bezerra foi questionado sobre o assunto pelo nosso jornalismo, mas ele preferiu não se posicionar. E lá no Congresso Nacional, a reforma tributária aprovada pela Câmara desagradou estados e municípios. Qual a opinião do senhor sobre esse texto? Reforma tributária? Olha, a reforma que estão sendo analisadas, né, desde a administrativa e outras estão sendo analisadas no Congresso Nacional, nós vamos ter um posicionamento a partir do momento que for aprovado. Porque é importante dizer que aí há todo um trâmite, tanto na Câmara como no Senado, né? E a partir desse momento que for aprovado e que os pontos foram aprovados, eu vi que tem vários pontos em discussão que atingem diretamente os municípios, aí nós vamos estar olhando um a um, aí nesse momento aí cabe os deputados e os senadores fazerem essa análise, assim como na Câmara Mossoró, cabe os vereadores de Mossoró fazer a análise da... Na verdade, tem muitos prefeitos já se posicionando, né, inclusive contra o texto, tentando aí algumas mudanças ainda para evitar perdas maiores, né? Depois que ele é aprovado, na verdade, no meu entendimento, os municípios têm que aceitar, porque já vai estar aprovado. Mas o posicionamento do prefeito é esse, vamos aceitar o que vem lá de cima. Pois é, o prefeito precisa dar uma estudada no texto, né? Precisa conversar com outros prefeitos de grandes municípios aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, ver o que isso vai impactar nos cofres do município. Município que, Carol, já tem problemas demais aí com o financeiro e se perder mais recursos, aí vai ficar difícil governar, vai ficar difícil ter investimentos próprios, né? Então, o prefeito precisa, na verdade, entender aí esta reforma tributária como uma ameaça e já fazer política
antes da aprovação, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. Pois é. Mas é isso. Vamos seguir aqui nosso programa de hoje, começando nossa conversa com o Pedro Lúcio Góes, que é secretário-geral do Sindipetro do Rio Grande do Norte. Você já conhece? Oi? Alguém falou? Não, falou não. Tá ok. Pedro Lúcio Góes, secretário-geral do Sindipetro do Rio Grande do Norte, que na próxima segunda-feira vai realizar audiência pública em comemoração aos 68 anos da Petrobras. Num contexto em que nós estamos vendo alta do preço dos combustíveis, ameaça de privatização da estatal. Tem o que comemorar, Pedro? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a quem está nos assistindo. Na verdade, nós vamos transformar a comemoração do aniversário de 68 anos da Petrobras em um grande ato político nacional contra a privatização da Petrobras e contra a desastrosa atual política de preços da estatal, que faz a gente estar pagando quase R$ 7,00 no litro da gasolina, mais de R$ 100,00 no botijão de gás, né? Aqui em Mossoró, na semana passada, o meu botijão de gás acabou e eu acho que é um momento de desespero para as famílias moçoroenses quando o botijão de gás acaba. Então, nós vamos estar fazendo esse debate. Além disso, Carol, nós vamos estar fazendo um debate também sobre o que significa, de fato, a saída completa da Petrobras do Rio Grande do Norte e do Nordeste brasileiro. Há pouco tempo atrás, a Ford fechou uma fábrica lá na Bahia e foi uma grande comoção nacional, o fechamento da Ford. E a Ford não é nem do 1% do que é, o que representou a Petrobras, por exemplo, para o estado do Rio Grande do Norte, e a gente não vê tanta comoção. É muito importante que a gente entenda por quê. Tem muitos interesses por trás dessa iniciativa da saída da Petrobras daqui, e a gente está vendo que não é uma saída positiva. O estado do Rio Grande do Norte vai perder uma multinacional com potencial de investimento e desenvolvimento em operações industriais gigantesco, né, que pode até fazer o Rio Grande do Norte voltar a sonhar em ser um grande produtor no futuro próximo, no futuro de médio a longo prazo, sendo que a Petrobras saindo daqui, esse futuro fica cada vez mais distante e mais difícil de ser realizado. Por isso que a gente é contra a saída da Petrobras também no nosso estado, e vamos estar abordando isso nessa audiência pública da segunda-feira às 9 da manhã na Câmara Municipal. Quem é que vai participar desta audiência? Quem é que é convidado a ouvir aí todos esses argumentos? Vonúvio, nós fazemos o movimento mais amplo possível para que a sociedade realmente entenda o que está acontecendo. Muita gente acha que falar de Petrobras é coisa da esquerda, quando não é. Falar da Petrobras é coisa de 15 mil empregos que eram gerados aqui e não estão sendo mais gerados. É isso que significa falar da Petrobras. Falar da Petrobras é ter a presença de uma multinacional do porte da Petrobras, uma multinacional multibilionária, com capacidade de investimento absurda, muito maior, inclusive, do que o próprio estado do Rio Grande do Norte, e que está saindo daqui. Então, para ampliar esse debate, nós fomos convidar várias pessoas da sociedade civil, da classe política, da classe empresarial, vários vereadores, inclusive o requerimento da audiência pública é feito pelo presidente da Câmara Municipal, Laurens, né? Então, a gente tenta, ao máximo, ampliar, porque é um debate que interessa a toda a sociedade e não só a nichos da esquerda ou alguma coisa assim, progressistas. Porque não é só esse povo. Quem votou em Bolsonaro também ficou desempregado com a saída da Petrobras. Então interessa a todo mundo, não só a um nicho aqui ou outro, mas toda a sociedade potiguar e a sociedade moçoroense. Nessa agenda que a governadora Fátima fez nos últimos 3 dias aqui em Mossoró, aconteceu ali entre os compromissos uma entrega de licenças ambientais para a perfuração de poços pela empresa IP. E do que se trata? Isso pode significar aí uma esperança, uma nova esperança para os trabalhadores? Essas empresas novas que estão chegando, elas estão fazendo o papel delas. Qual que é o papel delas? É tentar maximizar o lucro delas dentro da perspectiva de investimento delas. Não se compara ao investimento que era realizado pela Petrobras. E também não é possível se comparar ou exigir que ela faça o que a Petrobras fazia. Então, você não pode imaginar, por exemplo, uma empresa privada dessa que comprou o campo da Petrobras construindo um teatro municipal, como a Petrobras fez, ou construindo um corredor cultural, como a Petrobras fez, ou com todos os projetos de apoio à sociedade civil, à educação, à cultura, teatro, que a Petrobras fez. Você não pode esperar isso dessas empresas, porque não é papel delas. O papel da empresa privada é gerar lucro para os seus acionistas e seus donos. Isso precisa ficar muito claro. Então, essas empresas, quando buscam essas licenças, elas têm essa perspectiva de investimento, têm essa perspectiva de perfuração nesses poços, com os seus objetivos individuais, privados.
né? Isso necessariamente, claro que vai gerar alguns outros postos de trabalho, mas dentro das perdas que nós tivemos com a saída da Petrobras, o saldo é muito negativo, Vonúvio. A Petrobras ela saiu só de trabalhadores próprios. Nós perdemos aqui 1.700 trabalhadores de 2016 para cá, quando a Petrobras decidiu vender. Perdemos 1.700. E agora, 2 anos já, a partir do início da privatização, né, já 2 anos que a Potiguar IP está lá no campo de Riacho da Forquilha, essas 2 empresas que substituíram a Petrobras nesses 2 campos, contrataram 441. Então, nós perdemos 1.700 e contrataram 441. É claro que o saldo é negativo. Isso é preciso que fique claro. Não é porque essas empresas são ruins, não. São empresas privadas com objetivos privados. A Petrobras é que era uma grande chance da gente ter uma outra perspectiva de uma empresa estatal com objetivos coletivos e não empresas privadas com objetivos privados. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco a gente volta e conversa mais sobre o assunto aqui no Cenário Político.